Annyeonghaseyo, Kimi no Mieyo. Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar como a tecnologia pode ajudar no processo de aprendizado das crianças. Bora lá? Olá, cientistas, bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. Hoje a gente vai falar sobre o segundo princípio que é apresentado naquele texto de Early Education e que eu esqueci o nome, vamos ver lá o nome bonitinho. Early Learning, né, aprendizado cedo na vida, né, e tecnologia educacional, vamos dizer, uma política de tecnologia educacional no aprendizado e aprendizado numa fase cedo da vida, tudo bem? E como vocês devem ter visto, para quem já assistiu os primeiros vídeos, já deve ter visto, quem não assistiu, temos lá um primeiro vídeo de introdução, um segundo vídeo que eu falo sobre o primeiro princípio, corre lá, assiste depois desse vídeo, pode correr depois, quando você quiser, quando fizer sentido para você, corre lá e assiste os outros vídeos. Agora a gente vai falar sobre o segundo princípio, vou fazer os ganchos que forem necessários, e aí você pode assistir depois se fizer sentido para você. Lembrando de dar subscribe, dar like, para você ficar sabendo quando a gente vai ter a continuação desses vídeos. Beleza? Vamos para o segundo princípio. O segundo princípio, lembrando que isso daqui é um guideline, quer dizer, são ideias, caminhos que representam aquele momento na política de educação e tecnologia dos Estados Unidos, quer dizer, não é a nossa realidade do Brasil, mas é uma realidade diferente, porém com certas proximidades em diversas questões, por milhares de motivos de internet, de tecnologias digitais, etc., que influenciam a nossa cultura também e a nossa sociedade. Então vamos lá. Segundo princípio, tecnologia deve ser utilizada, deveria ser utilizada para aumentar o acesso às oportunidades de aprendizados para todas as crianças. Então tem muita coisa aqui para desempacotar, né? Primeiro, deveria ser utilizada. Então não deveria ser utilizada para outras coisas, né, que não fossem necessariamente esse caminho. Talvez não seja isso que ele quer dizer aqui, ou que a pessoa quer dizer aqui, ou o grupo, né, o comitê, etc. Claro, a gente pode usar pelo entretenimento em si, né, pode usar por diversas outras coisas, mas é importante a gente ter alguma teoria crítica aqui que a gente aplique para a gente entender quando utilizar, como utilizar, vantagem e desvantagem de utilizar a tecnologia. Para aumentar o acesso às oportunidades de aprendizado. Aí sim, já começa a fazer muita diferença, né? Então, quer dizer, a tecnologia deveria ser utilizada para aumentar as oportunidades de aprendizado. Quer dizer, antes do rádio, e aí apareceu o rádio, para que vai ser ver o rádio? Só para radionovela? Para a gente ficar contando histórias, né? Agora, histórias que tenham que significado, que política, que agenda, que mensagem, né, que está sendo passada por essas novelas. Poderia ser. Só que, de repente, em um momento, percebe-se que pode-se passar conteúdo educacional, que tenha um cunho muito mais educacional, menos entretenimento. E não dizendo que o entretenimento não tenha nenhuma educação, claro, tem todo um por trás ali, então não tem como não ter. Agora, aqui ela está dizendo, olha, né, a tecnologia deve ser utilizada para aumentar esse processo. Se a gente tem acesso a essa tecnologia e ela permite o aumento, então ela deveria ser utilizada dessa forma. Para que crianças? Para todas as crianças. E é claro que aqui a gente cai numa questão de desigualdade absurda, em milhares de problemas que diversos youtubers já falaram aqui muito melhor do que eu. Tem muita gente, né, que fala bastante sobre as desigualdades de acesso à tecnologia, etc. Vai ter uma citação aqui, algo do gênero, mas superficial. Aqui vai ser superficial, apesar de citar isso daqui. Mas aí a gente vai ver. É superficial porque ele é limitado aqui, né? Mas aí quem quiser aprofundar num ponto, no outro ponto, vai aprofundar no ponto que tiver mais interesse. Por exemplo, vamos lá. Apesar das crianças terem acesso a bibliotecas, poderem ter acesso a bibliotecas, porque a gente já entra na questão de que muita gente não tem nem acesso a bibliotecas, tecnologia pode aumentar a quantidade de informação de referência alcançável imediatamente. Então é aquele uso tradicional da internet, entre aspas, como um objeto consultivo, uma enciclopédia. E é claro que a tecnologia digital e os computadores, que eu estou falando agora, e a internet, é muito mais do que uma enciclopédia, né? Então esse é um dos pontos que eles estão tentando dizer, olha, é claro que existem muitas formas de consultar informações, de adquirir conhecimento. A computação digital e a internet, etc., adiciona mais uma a isso, né? E aí ela fala, mas a tecnologia deveria ser culturalmente responsive, né? Não é de responsável aqui, apesar de também, né? É de se adaptar às culturas de alguma forma. Com certeza tem uma palavra melhor aqui. Quem souber, por favor, manda lá nos comentários para me ajudar. E o que quer dizer, né, ser culturally responsive, né? Ser atenta a questões culturais. Então ela cita aqui, como eu disse, superficialmente, porque aí vai de cada parágrafo, quem quiser aprofundar em um ou outro assunto ou outro parágrafo, cita sobre ela ser
disponível, né? Ser disponível para uma diversidade de espectros, né? Então, por exemplo, questões culturais, questões éticas, questões étnicas, background, né, de fundo linguístico. Então, diversas questões, aqui está dizendo esses 3, mas né, todas essas questões, muitas vezes culturais, né, não devem ser barreira para a gente ter acesso à tecnologia e para a gente aprender melhor através daquela tecnologia. Então, quando a gente cria uma tecnologia de ensino, é importante que a gente tente o máximo possível estar atento a essas questões. Então, é esse tipo, dá algumas perguntas, alguns exemplos, né? Então, exemplos super óbvios e diretos, que me parece ser aqui, por exemplo, o primeiro, que é, né, a criança, à medida que ela está tendo contato com essa tecnologia, ela está tendo contato com uma diversidade, né, de pessoas, de etnias, de línguas, de não sei o quê, entendeu? Tem, primeiro, uma pergunta direta, né? Direta, muito direta. Então, como que a gente pode fazer a nossa tecnologia de educação lembrando disso, né? Acho que tem um exemplo, se eu não me engano, na versão do Khan Academy, que foi traduzida, dublada em português, acho que por patrocínio da Lehman no Brasil, se eu não me engano. Se eu não me engano, as vozes que dublaram têm uma representatividade brasileira razoável. Não sei dizer o que é o razoável aqui, tá? Mas tem uma certa representatividade de culturas brasileiras regionais, não sei se a palavra dialetos, ou formas de falar e diversas outras questões, de gênero, etc. Entendeu? Então, um exemplo muito prático e direto dessa questão de estar exposta a essa diversidade, né? É um exemplo direto. Não que seja perfeita, tá? Principalmente, né? E eu estou discutindo só a dublagem da Khan Academy, não o conteúdo da Khan Academy em si. Como a tecnologia suporta STEM e o aprendizado cedo, né? Eu sou horrível para as palavras aqui. E mesmo STEM, né? STEM é aquela abreviação ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tem gente que coloca arte aí no meio, veio depois. Ciência, tecnologia, STM. Engenharia, arte e matemática, com a letra A aí no meio. Tem um livro, não estou com o livro aqui, da Patrícia Joaquim, falando sobre tecnologia e arte. Muito bom, vai ser um livro que eu vou aqui ler com vocês depois. Mas então, nesse conceito de STEM, a gente traz atenção muito para essas áreas do conhecimento, áreas da criatividade, né, do conhecimento humano, e cita, por exemplo, como você pode utilizar, então, tecnologia nesses domínios, como, por exemplo, uma criança poder assistir às câmeras do Museu Nacional Zoológico, do Parque Zoológico Nacional Smithsonian, nos Estados Unidos, que tem câmeras filmando pandas, que eu, aqui em São Paulo, não tenho como ver aqui perto de casa. Então eu vou ver a vida dos pandas através de uma câmera, que eu imagino que o panda não seja um animal dos Estados Unidos. Tenho uma grande impressão que não seja, mas, né, a gente poderia ver uma câmera que estivesse num país de origem, etc. Seria mais interessante, eu tenho impressão, né? Porque aqui a gente já levanta uma questão, o que esse panda está fazendo no museu, né? Mas aí o pessoal de biologia, o pessoal de zoológico, etc., vai saber explicar pra gente por que faz sentido animais ficarem cruzando o mundo, indo para regiões que não, né, etc. Ou não faz sentido, vão saber discutir aí pra gente. Eu não sei, tô superficialmente. Esses são os pontos, né? Então a gente consegue ter acesso a certas coisas que a gente não teria, né? Teria através de um livro? Teria. Na biblioteca? Talvez. Tem acesso à biblioteca? Não sei. Né? Então, várias questões. Você tem acesso à internet, né? E outras coisas também são outras. O inglês para poder acessar esse site. Então, quando eles falam aqui, né, é claro que eles estão pensando no público americano. E eles estão pensando no público criação de tecnologia americano para o público americano, né? Então, quando eles falam de responsivo culturalmente, o outro país não está interessado no Brasil, né? Eles não estão interessados no tipo, não, a gente tem que fazer pensando nos brasileiros que falam português, não, pensando ali. Não estou entrando na discussão de que isso eles deveriam ou não deveriam, estou dizendo que a gente tem que adaptar isso daqui à nossa realidade, né? Quando eu for criar uma tecnologia de educação, ou quando eu estou usando a tecnologia como uma forma para aumentar, potencializar a educação, né, e o aprendizado do meu filho e de outras crianças, como eu posso pensar o uso de museus digitais, o uso de câmeras, o uso de não sei o que para essa utilização. Aqui é claramente voltado a esse público. E a gente vai procurar então conteúdo em português, ou começar a introduzir uma palavra ou outra do inglês, né? O stop para parar, o play, não sei o que você vai introduzindo. Então mostrar tours virtuais em museus de ciência e observar causa e efeito através de simulações e jogos sem se machucar, né? Então a gente consegue ter simulações em diversos tipos de sites, aplicativos, Scratch, seja lá o que for. Você consegue rodar essas simulações
sem correr o risco de se machucar, né? Você roda uma simulação de construção de um prédio, você roda a simulação de uma cirurgia, de não sei o que, etc e tal. A cirurgia não faz sentido muito para criança, mas né? Você consegue rodar várias simulações sem esse risco. Então, potencializa, né? Tá falando da tecnologia para o STEM, né? Para o aprendizado para o STEM numa fase mais nova, né? Simular circuitos, simular várias outras coisas. Então, fala assim, tecnologia educacional é o conteúdo agnóstico e descreve o uso da tecnologia como ferramenta para promover o aprendizado através de disciplinas ou áreas de conteúdo, né? Desculpa, não era essa aqui a parte que eu tinha sublinhado, era o próximo parágrafo, a próxima frase aqui, né? O T em STEM, né, de tecnologia, muitas vezes ele é confundido com tecnologias do tipo tablet, laptop, não sei o quê, e aí vem aqueles super projetos, né? Um tablet para toda criança, e aí a criança fica fazendo o quê? Assistindo YouTube. Ou consumindo aquele conteúdo que é literalmente o caderno, só que agora no tablet, né? É o jornal, é o livro, só que agora no tablet. Só o livro no tablet. T de tecnologia não é isso, né? Com certeza não é isso. Aqui vai dizer aqui por cima que o T significa introduzir crianças para os conceitos por trás da da construção e criação de tecnologia, incluindo pensamento computacional, tá? E aí ele explica um pouquinho do que é, etc, etc. Eu tenho várias questões em relação a isso. Tem um livro muito bom, que eu gostei muito de ter lido, que é o Lifelong Kindergarten, lá do MIT, do Mitchell Resnick, que tem um laboratório no MIT, muito bom, da onde veio o Scratch, e da onde trabalhou por muitos anos o criador do Logo, que foi talvez uma das primeiras linguagens de programação que eu aprendi, se não a primeira, a segunda, que é o Puppet. E esse livro aqui tem conexões com o Brasil super curiosas, eu vou ler ele com vocês mais pra frente. E essa questão da criação da tecnologia, né, de como a tecnologia é criada. Então o T está ligado a isso, o T não está ligado ao uso, consumo da tecnologia, está ligado à construção e criação da tecnologia. Então não é utilizar um tablet para aprender, é como funciona o tablet, como funciona, né, as ferramentas digitais, etc. É isso que é o T, tá? Não é um laptop para todo mundo, não é internet para todo mundo, não é não sei o quê. Né, a gente vai ter que ter internet para todo mundo, vai ter que ter essas outras coisas, mas não é só isso que dá. E acho que apareceu essa frase até, ou talvez apareça aqui mais para frente. Algumas crianças têm a oportunidade de usar tecnologia ativamente, enquanto outras pede-se para que elas usem passivamente, que isso acontece. Para alguns grupos de crianças é perguntado para elas usarem de uma forma criativa, para outras toma aí, consome, seja passivo, seja passiva. E aí começa a bater na tecla um pouco numa questão que é muito clara na educação, se eu não me engano existem pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas mostrando para isso, que crianças que têm um mentor adulto, uma mentora adulta, mostram uma atitude mais positiva em relação ao aprendizado. Tandam, isso daí parece que é batido assim. Se tem alguém adulto incentivando de diversas formas o aprendizado, né, e a visão positiva em relação ao aprendizado é muito mais forte, né? Talvez vocês tenham, assim como eu tive, uma professora de matemática que foi quem me motivou a gostar e ser orgulhoso de ter facilidade em certas áreas da matemática e da computação. Talvez eu tive parentes pais, né, que me incentivaram na natação, mesmo apesar de eu ser horrível na natação. Ia ser uma verdade, mas fica para uma outra história. Quem quiser escutar a história da natação, coloca aí, se tiver 1 bilhão de votos, e seja lá o que for. Não vou fazer isso daí, né, mas um dia eu posso compartilhar a história da natação. E esse ativo, né, então esse envolvimento, né, aumenta a autoestima, a confiança em si mesma, o preparo da criança para um jardim da infância, mais do que quem tem acesso ao computador, mas não tem apoio de um mentor, de uma mentora, tá? Muitas vezes vocês vão ver que a palavra vai aparecer aqui como pai, mãe, às vezes até como mãe, etc., por causa de uma pesquisa ou outra, mas vamos lembrar aqui de uma mentora, um mentor adulto, alguém que esteja próximo, incentivando. E a gente entra na questão básica de desigualdades, né? Se o pai e a mãe estão trabalhando o tempo inteiro e precisam colocar numa creche e de repente aquela creche não tem um suporte financeiro que possa pagar pessoas para estarem cuidando de uma forma muito ativa das crianças, tandam, e aí, o que você faz? Né? Então, por isso que eu falei, a gente tem que lembrar que isso daqui são os guidelines, a gente vai adaptar as nossas realidades e fazer o melhor que a gente pode. Né? O melhor que a gente pode. Acesso à tecnologia é necessário no século XXI para as crianças, mas não é suficiente. Para ter efeitos benéficos, tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada.
de um apoio forte de adultos. Depois cita sobre crianças com disabilities, né, com desabilidades. Sou horrível para essas palavras, né, se separar todos os temas, né, todos os temas eu não consigo traduzir, né, a divisória do uso digital, isso aqui ficou mais razoável ainda, né, aprendizados de duas linguagens, sabe, crianças que aprendem em duas linguagens. Horrível, né? Não sei. Mas, bom, quando está falando de crianças com... Não sei se o termo é deficiências, por favor, peço que corrijam também. Nesse caso, ele fala que a tecnologia pode prover, não é deveria, né? Deveria ser deveria, né? Prover crianças que tenham dificuldades, por exemplo, é um exemplo, de comunicação com um meio eficiente de comunicação. Mais eficiente, com um meio diferente, eu usaria a palavra diferente, de comunicação, né? Um exemplo é um aplicativo que permita crianças apontar para uma figura ou uma série de figuras e falar as palavras correspondentes ao item selecionado. Então o que ele está dizendo mostra as figuras, a criança encosta e é falada a figura. Existem brinquedos físicos que fazem isso, né? Então, existem brinquedos que aparece lá, tem uma fotinha de vários animais e você aperta o animal e ele fala zebra, aperta o animal e fala cavalinho, pônei, né? Unicórnio, se tivesse unicórnio. Mas é coisa do gênero. Então tem hardware que faz isso, né? Brinquedos de plástico que fazem isso. Quer dizendo, olha, aplicativos que fazem isso seriam joias. Poderia ser feito isso, tá? Poderia ser esse caminho para ajudar a desenvolver a comunicação. Então ela está dando esse exemplo, um exemplo muito básico de uso de tecnologia digital, que me parece que não precisaria ser a tecnologia digital, poderia ser o hardware se você tem isso. É claro que no digital abre possibilidades. Eu bem no começo, quando eu quis começar a introduzir meu filho às letras, né? Só as primeiras letras, e foi muito cedo, com certeza antes do que necessário, ou apropriado até, provavelmente, quase certeza. Eu criei um aplicativo em Flutter que mostrava as letras e quando ele clicava na letra, por exemplo, né, se clicava em G, aparecia Guilherme, tadã! Na verdade era no P de papai, tá? O G era outra coisa. Mas por aí vai, sabe? E aí falava com a minha voz, papai, e coisas do gênero. Então, quer dizer, é um aplicativo super simples de criar. 26 letrinhas, são 26 cards, né? Só rodar assim para baixo, escolher a letrinha, parece uma foto e dar um play num áudio. Muito fácil. E desenvolver uma coisa mais customizada para o meu filho com as letras, né? Então, é claro, isso aqui é uma coisa customizada específica para o meu filho, mas aqui está dizendo aqui como meio de comunicação dá para criar aplicativos que vão ajudar nisso. Isso aqui, de novo, mais simples, mas como eu citei lá para trás, né, o uso do WhatsApp como troca de mensagens entre crianças, desenvolvimento dessa forma de comunicação, né, de uma comunicação entre elas até assíncrona, né, que é parte do nosso dia a dia hoje. É interessante. Vamos lá, terminando aqui o princípio 2, ainda falta mais um pouquinho. Recomendações do uso passivo e ativo também se aplicam, né, para o entretenimento e o aprendizado, também se aplicam a todas as crianças, inclusive crianças que não sejam o padrão sem desabilidades. Que horror, não sei como fala, né? Para a tecnologia assistiva, it's necessary for the child to communicate with others. Aí o que está falando aqui, né? No final é isso, né? Tudo que a gente falou até agora e tudo que vai falar mais para frente se aplica a todas as crianças, ponto final. É isso que está falando. Inclusive limites de questões de idade e de tempo de uso, tá? É isso que está dizendo. E que essas questões, no caso de crianças que têm um acompanhamento de uma equipe profissional, né, seja psicólogo, médico, não sei o que, pedagoga, não sei, seja o que for, aqui tem os termos de profissionais provavelmente dos Estados Unidos, né, conversar com essas equipes, né, para saber. Por exemplo, como eu citei da letra para o meu filho, com certeza era muito cedo, né, foi uma coisa que a pediatra comentou, ela falou, vixe, nem se preocupe com isso, não é ainda agora. E era verdade, eu deveria saber, porque eu já estava lendo, já estava vendo, não sei o quê, mas eu não estava muito específico nessa faixa muito cedo de idade, né? Bom, mas sem pressa agora. E para quem aprende duas línguas ao mesmo tempo, porque aqui eles estão falando da realidade que é mais incomum do que lá, né? Que é a criança falar uma língua dentro de casa e uma língua na escola, e uma língua fora de casa, né? Então fala que desenvolvimento da linguagem, do uso da linguagem, da língua, pode ser potencializado através das ferramentas, como foi citado antes. Não foi citado antes, é no livro que eu tenho aqui um exemplo. Como compartilhar histórias na própria língua, compartilhar histórias culturais da própria, né, da cultura que ela tem familiar na sala de aula, por exemplo. Tá? Então são exemplos aqui
não tão comuns no nosso dia a dia, como né, a criança fala francês dentro de casa e português fora de casa. Não é tão comum quanto em outros países, proporcionalmente, eu acredito. Existem duas linguagens faladas, uma dentro de casa e uma fora de casa, né? A forma que a gente se comunica com os nossos pais e com as nossas irmãos, irmãs e outras pessoas dentro de casa, e a forma que a gente se comunica dentro de um outro ambiente tem suas diferenças. E isso também deve ser abordado de alguma forma, né? Que não é a questão que está sendo citada. Então esse é o princípio 2, voltando ali para cima, princípio 2 que era as oportunidades de aumentar, né, as oportunidades de aprendizado podem ser aumentadas para todas as crianças. E aí está citando então alguns casos diferentes, né, como questão de ser responsivo à cultura, questão de desabilidades, de deficiências e outras questões. E aqui nem citou outros tipos de questões que outras crianças podem ter, mas questões financeiras, questões econômicas, né, não cita explicitamente, mas aqui eu citei para vocês, né, a questão de quem tem que trabalhar, os pais que tem que trabalhar o dia inteiro, que tem 2 trabalhos, que tem 3 trabalhos, não sei o quê. Tem várias outras questões que afetam as crianças e eles querem dizer, olha, a gente tem que criar tecnologias para todas elas, não dá para criar só para algumas. E aí, né, vem outras questões, né, o papel de uma empresa né, ajudar todas, focar em grupos, fazer o quê? E tem 1000 questões aí por trás. Beleza? Esse é o princípio 2. Obrigado por estarem até aqui e a gente se vê na próxima. Nhunghi, que é CEO.